Bom dia, galera, parte 2. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos fazer aquele trabalho que eu prometi para vocês. Eu nem falei o nome dele, mas vocês vão saber já. Deixa eu primeiramente compartilhar a tela com vocês. O trabalho nosso, antes de entrar no GeoGebra, eu vou interromper o compartilhamento novamente, porque antes tem a parte teórica, né? Que eu tenho que explicar para vocês. Então, primeiro a gente explica, depois vocês vão executar o trabalho, tá? A gente vai fazer junto. Muito bem. O nosso trabalho é construindo figuras semelhantes através da homotetia. Alguém já ouviu falar essa palavra? Homotetia? O que significa a palavra homotetia? O termo é devido ao matemático francês, Michael, né? Chasles. Ela é composta, né, de duas palavras gregas. Homo, que significa igual, parecido, similar, né, mesmo. E tetia, na verdade, esse tetia aí tem uma outra... Esse tetia está traduzido, né? Tetias. Mas escreve-se de uma outra forma, tá? É do grego. Significa posição. Então, posição similar. Juntando as duas palavras, mesma posição, posição similar. Esse é o sentido da palavra homotetia. Bom, vamos ver o que é isso do ponto de vista geométrico. Do ponto de vista geométrico, homotetia é uma transformação geométrica que preserva a forma da figura original. Ou seja, preserva a forma, mas não necessariamente o tamanho. Ou seja, constrói-se ou transforma em uma figura semelhante à original. Desse modo, a figura original e a figura obtida dela por homotetia são semelhantes. Essas figuras são chamadas de figuras homotéticas. Tá? Então, homotetia é um processo, é uma transformação onde você vai criar, vai gerar uma figura semelhante à outra, à original, vamos dizer assim. Ok, pessoal? Para a gente ter a homotetia, a gente precisa de três coisas. O objeto, que é a figura, né, que a gente vai ampliar ou vai reduzir, certo? O centro de homotetia, geralmente a gente usa o ponto A, O, e a razão de semelhança. Daqui a pouco eu vou explicar isso aqui. Eu vou voltar nessa tela daqui a pouco. Então, que fique claro, para eu aplicar a homotetia, eu preciso de três coisas. Da figura, que é o objeto, o centro de homotetia, que é um ponto, e a razão de semelhança. A razão de semelhança a gente já estudou. Ela vai determinar quantas vezes eu vou aumentar a figura, ou quantas vezes eu vou diminuir a figura. Claro que mantendo a proporcionalidade, não é isso? Tem que ser figuras semelhantes. Ok? Vamos ver o que é, de fato, homotetia. Então, aqui nós temos dois exemplos. Eu vou fazê-los no GeoGebra, mas não precisa fazer comigo, não, tá? A primeira parte eu só estou explicando, viu? O objeto é o ponto P. Eu preciso do centro, que é o ponto O. E eu preciso da reta que passa por O e P. A homotetia sempre vai utilizar uma reta. Aqui ele está usando uma semi-reta, mas a gente deve usar uma reta. Ok, pessoal? Então, para eu realizar o processo da homotetia, eu tenho que ter o objeto, aqui representado pelo P, o centro de homotetia, que é o ponto O, e a reta que passa por eles. Ok? Tudo bem até aí? Depois, o que nós vamos fazer? Por exemplo, aqui, eu vou fazer uma homotetia de razão 2. O que é isto? Prestem atenção, por favor. Homotetia de razão 2, eu vou pegar o segmento OP, que tem uma medida lá, sei lá quanto é, e vou construir o segmento, o ponto P',
de tal forma que o novo segmento, partindo de O até P', esse novo segmento aqui em verde, seja o dobro do segmento OP. Vou repetir o que eu estou falando. A homotetia de razão 2, ela vai levar o ponto P no ponto P'. De que forma? Ela vai pegar o segmento OP e vai dobrá-lo de tamanho, partindo do ponto O. Então, vai pegar aqui e vai dobrar, vai pegar 2 vezes o segmento OP, marcando o ponto P'. Vou fazer isso no GeoGebra, para você entender. Eu vou pegar um ponto P, né, conforme eu disse ali. Aqui está representado pelo ponto A, mas eu vou até mudar ele de nome. Posso chamar ele de ponto P. Renomear. Vou chamá-lo aqui de ponto... Ih, deu tilt. Vamos lá, de novo. Ponto A. Vou renomear ponto P. P maiúsculo. Agora aqui eu vou colocar o meu centro, né? O centro de homotetia. Vou também renomear para ponto O. Isso aqui não precisa fazer não, tá? Mas só para ficar igual ao texto lá. Ponto O maiúsculo. O que eu quero? Eu quero transformar o ponto P no ponto P'. Prestem atenção. Eu quero transformar o ponto P no ponto P'. Aqui ele vai chamar de outra letra, não tem problema. De tal forma que, utilizando o O como centro, viu? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, traçar a reta que passa por O e por P. Essa é a primeira coisa. Agora, prestem atenção. O GeoGebra, eu tenho que agora pegar essa medida aqui de OP, concorda? E fazer 2 vezes essa medida. O GeoGebra não usa régua para medir. Aliás, eu não sei se vocês sabem, se eu desenho um segmento qualquer no papel e peço para você reproduzir aquele segmento, aquele tamanho numa outra folha, você vai fazer o quê? Geralmente você usa uma régua para medir, não é isso? A melhor forma de você transferir uma medida para uma outra folha não é usando régua. O melhor caminho não é pegar aqui e medir de O a P, tá? Por exemplo, aqui, ó, vamos ver aqui de O a P quanto é o segmento, ó. De O a P. Deixa eu ver quanto ele mede. Ele mede 6,79. Aí eu vou colocar aqui 6,79 de novo. Posso até fazer, mas esse não é o melhor caminho. O melhor caminho para você reproduzir uma medida é usando um instrumento que vocês já usaram e não sabiam que ele é feito para isso. É o compasso. O compasso é o melhor instrumento de transferência de medida. O GeoGebra tem o compasso? Tem. Olha onde está o compasso do GeoGebra. É aqui, ó. Aqui, ó. Nesse ícone. Estão vendo aí? Aqui embaixo, ó. Compasso. Tá vendo? Aí eu clico nele. Olha como é feito. Eu quero medir do O até o P. Então, eu vou clicar no O e vou clicar no P. E vou dar outro clique no P. Na verdade, eu dou 2 cliques no P. Observe que eu formei uma circunferência, tá vendo? Eu vou, então, dar um clique no P, presta atenção, vou dar um clique no P e vou dar outro clique aqui, ó, nesse ponto onde a circunferência corta com a reta. E vou dar outro clique. Aqui ele está marcando como ponto A. Você sabia que de O até P e de P até A tem a mesma medida? Esse é o compasso. Ele transferiu a medida daqui para cá. Só que eu não quero essa circunferência, eu vou escondê-la. Vou esconder essa circunferência e vou esconder essa circunferência. Pronto. Do ponto O até o ponto P tem o mesmo tamanho do ponto P ao ponto A. O que eu acabei de realizar aqui foi a transformação do ponto P no ponto A, que, aliás, eu não vou chamar de ponto A, eu vou renomear isso aqui. Eu vou chamar de ponto P', né? P'. Eu fiz a homotetia. Eu transformei o ponto P no ponto P'. Na razão 2. Entendeu, pessoal?
Eu transformei o ponto P no ponto P' na razão 2. Por que razão 2? Porque o tamanho do segmento OP, ou melhor, o tamanho do segmento OP' é o dobro do OP. Daqui até aqui, 6,79. Do O até o P' tem 13,58, né? Se eu não me engano. 13,58, que é o dobro. Entenderam, pessoal? Esse é o processo da homotetia. Se eu falasse assim, eu quero fazer a transformação por homotetia de razão 3. Então, vamos lá. Vamos fazer a razão 3. Vamos esconder o ponto P' aqui. Vamos esconder isso aqui. Podemos esconder isso aqui também. Eu quero fazer razão 3. O que eu faço? Pego o compasso de novo, clico no O, no P, clico mais uma vez no P e aqui na interseção, clico mais uma vez ali e clico pela última vez lá. Clico 2 vezes. Obtive aqui o ponto B. Eu vou esconder a circunferência porque elas não me interessam. Pronto. Ora, do O até o P é a medida. De P a A é a mesma medida. De A até B é a mesma medida. Então, de O a B, que aqui eu vou renomear isso, né? Vamos renomear, vou chamar de P' agora. P'. Eu vou esconder o ponto A, porque ele não me interessa. Então, de O até P' tem 3 vezes o segmento de O a P. Então, a homotetia, nesse caso, levou o ponto P ao ponto P' em razão 3, porque o tamanho de OP' é o triplo de OP. Deu para entender isso, pessoal? Ficou claro? Eu quero agora repetir esse processo, pegando um outro ponto. Vou pegar aqui o ponto B. Eu não fiz aqui a transformação do P no P' em razão 3. Agora eu vou fazer a transformação do B no B' também de razão 3. Vou fazer a mesma homotetia. Agora presta atenção no princípio. Primeira coisa, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ligar o O, porque o O é o centro, tá? Não esqueça. Para eu fazer uma homotetia, eu preciso o ponto O, ligar o ponto O até o objeto, através de uma reta, e depois utilizar a razão. Então, agora eu vou ligar por uma reta o O até o B. E eu vou usar o compasso para eu reproduzir essa distância de O até B 3 vezes. Então, clico no O, no B, clico de novo, clico mais uma vez no O e aqui na interseção, clico de novo, clico no C e na interseção, clico de novo. Pronto. Eu tenho aqui 3 circunferências, significa dizer que as distâncias aqui são iguais. Vou esconder essa circunferência. Clico no botão, eu esqueci de falar, para esconder, você tem que clicar com o mouse com o botão direito. Aí você esconde aqui, ó, esconder, exibir objeto. Aí eu clico no contrário. Botão direito, exibir objeto. Botão direito, exibir objeto. Pronto, escondi. Vou esconder também o ponto C, porque ele não me interessa. E o ponto D, eu vou renomeá-lo. Botão direito, renomear. Ele vai ser chamado de ponto B'. B'. Ok? Então, prestem atenção. O que eu fiz aqui? Eu transformei o ponto O, ou melhor, o ponto B, no ponto B' por homotetia de centro em O e razão 3 também. Deu para entender isso? Aí agora vocês devem estar se perguntando, e o que isso tem a ver com ampliação? Agora você vai entender o que é ampliar.
Eu tenho o ponto P e o ponto B, né? Se eu ligá-los, o que eu tenho? Um segmento de reta, não é isso? Se eu ligar o ponto P ao ponto B, eu não tenho um segmento de reta? Já que eu transformei o ponto P no ponto P', por homotetia de centro em O e razão 3, e transformei o ponto B no ponto B', por homotetia de centro O e razão 3 também, o segmento P', vou ligar agora o segmento P', é exatamente um segmento semelhante ao PB. Ele é uma ampliação de PB. E se a razão que nós usamos aqui para transformar o P no P' e o B no B', nós usamos a razão 3, então o segmento PB e o P', B', o P', B' é 3 vezes maior do que o PB. Então, nós usamos aqui um processo para ampliar e uma figura, né? Aqui no caso foi um segmento, nós ampliamos 3 vezes esse segmento. Deu para entender? Agora eu vou apagar tudo, tá? Vou apagar tudo. E vamos pensar o seguinte. Vamos traçar aqui o segmento PB. O B estava mais ou menos por aqui, né? Aqui ele chama de A. Vamos botar B, vamos renomear para B, para ficar igual. PB. E vamos ligá-los. Então, aqui eu tenho o segmento de reta. Prestem atenção agora que vocês vão gostar. O GeoGebra, ele é um software que foi feito com intuito educacional e também para facilitar, como ferramenta. Esse processo que eu utilizei é um processo que funciona. Se você tivesse que usar o papel físico e uma régua, você ia ter que fazer por homotetia usando esse processo que eu fiz. Você ia desenhar o ponto O, ligar com a régua, pegar o compasso, medir 3 vezes. O processo que você ia fazer no papel ia seguir exatamente o que eu fiz anteriormente. Está dando para entender? Porém, como nós estamos aqui através de um recurso computacional, um software, é de se esperar que ele facilite esse caminho. E a boa notícia é a seguinte: ele tem os comandos que facilitam a homotetia. Então, presta atenção. O que eu quero? Eu quero ampliar o segmento PB em 3 vezes, razão 3, ok? Aqui, ó, da direita para a esquerda, o terceiro ícone, tá vendo aí? Abriu uma janelinha aí. Lá embaixo está escrito homotetia, tá vendo? Ele já tem o comando homotetia para a gente usar. Essa é a grande vantagem. Aí eu vou clicar aqui, comando homotetia. Aqui embaixo aparece uma ajuda. O que ele pede? Selecione o objeto. Qual é o objeto que eu quero ampliar? É o segmento PB. Então, eu vou clicar com o botão esquerdo nele, vou clicar no centro, aí vai aparecer para eu digitar o fator, que é a razão, que é 3, exatamente. 3, vou clicar aqui, 3, e vou clicar no OK. Pronto. Tá vendo que ele criou aqui o segmento P', B', de razão 3, é o triplo do outro. Eu não tive que fazer aquelas retas, pegar o compasso 3 vezes. Ele já fez isso para mim. Agora eu vou mudar. Eu vou apagar esse segmento, tá? Ó, exibir segmento. Só clicar aqui com o botão direito e desmarca ali que ele vai esconder, tá vendo? Vou também esconder o ponto P com o botão direito. Vou esconder o ponto B também. É como se eu tivesse apagado. Só ficou o centro, tá? Então preste atenção. Agora, para ficar mais interessante, eu vou fazer um polígono. Então vou clicar aqui, ó,
da esquerda para a direita, 1, 2, 3, 4, quinto menu, o primeiro aí, ó, polígono. Vou clicar nele, tá? Cliquei em polígono. E aí eu vou dar um clique com o botão esquerdo, outro clique, outro clique, outro clique, outro clique e fechei lá no ar. Dessa forma, eu criei um polígono. Que polígono é esse? Que polígono é Pentágono. esse? Um pentágono. O que eu vou fazer? Eu quero fazer por homotetia de razão 4,5. Olha só, agora eu vou dificultar mais. Por homotetia de razão 4,5 e centro em O. O que eu tenho que fazer? Alguém pode me ajudar? Eu quero ampliar esse polígono. Quero criar um pentágono semelhante a ele, de razão 4,5. Alguém pode me dizer qual é o processo? Eu tenho aqui o polígono e tenho o centro O. O que eu faço? Ah, eu não sei se eu fiz certo, mas eu apertei no negócio de novo, no comando. Aí eu Homotetia, que apertei. é o terceiro aqui da direita para a esquerda, né? Sim, sim. Homotetia, clica nele, já está marcado. Ah, e daí? Aí eu apertei no polígono, depois Clicou apertei no dentro do ponto e daí polígono, apareceu. clicou dentro do polígono e clicou no O. Aham. Uhum. Aí Clicou no coloquei O. 4,5 e Aí apareceu. colocou aqui 4,5, 4,5 no fator e ok. Pronto. Está aqui a Foi. figurinha 4 vezes e meia. Exatamente isso, Clara. Mesmo sem querer querendo, você fez certo, viu? Ah, Só que então não está tá. Não, aparecendo, pô, é o raciocínio que eu usaria também. só que não está aparecendo na tela toda, Foi né? por querer, por Aí, querer. nesse caso, como eu estou usando o mouse, eu vou usar aquele botãozinho do scroll em cima. Se você girar ele para um sentido para o outro, ele amplia ou diminui a tela. Então, eu vou reduzir a tela aqui, ó, usando o scroll. Ó. Pronto, tá vendo? Tá aí a homotetia. Inclusive, olha que coisa interessante. Se eu pegar aqui reta, ligar o O ao A, o O ao F, o O ao E, o O ao D, o O ao C, aparecem as linhas de homotetia que eu deveria ter usado, viu, Matheus Fagundes? Se eu tivesse feito do jeito braçal, né, manualmente, usando compasso e régua numa folha de papel, eu teria que usar essas linhas para eu poder medir 4 vezes e meia, para eu poder desenhar o polígono, senão eu não ia conseguir. Essas linhas elas não aparecem quando a gente utiliza esse recurso, entendeu? Tá vendo que eu fiz uma setinha? Agora eu vou fazer uma motetia, vou marcar o ponto aqui. O ponto H vai ser, eu não vou renomear, tá? Vai ser o ponto de homotetia. Só que eu vou usar agora a homotetia, vou clicar no objeto, no centro. A homotetia eu vou colocar 0,3, viu? 0,3. Vamos ver o que acontece? Olha o que aconteceu. Eu reduzi a minha figura. A figura original era essa daqui, né? Ela foi reduzida, porque eu coloquei uma razão menor, 0,3. Uma razão Cláudio, menor do que 1. Fala, João Cláudio, Marcos. Fala, pode João. fazer mais de uma figura? Ah, legal. Olha só, o João Tipo, fazer Marcos. uma menor e uma maior? Isso, o João Marcos está tentando, está botando uma proposta ali muito legal. Ó, vou usar a ideia dele. Eu aqui fiz uma figura menor. Agora eu vou clicar de novo na homotetia, né? Vou clicar no objeto original que eu fiz, vou clicar no mesmo centro, e agora eu vou botar aqui uma razão maior do que 1. Por exemplo, 1,7. Olha só o que aconteceu. Eu acabei construindo 3 figuras, uma original e 2 por homotetia. As 2 figuras que eu acabei de construir são semelhantes à original. Lembrando que a original é essa do meio, viu? Olha que coisa interessante, pessoal. Presta atenção aqui. Eu vou clicar no primeiro comando ali da esquerda, que tem uma seta, tá vendo? Esse comando que tem seta é para mover, ó, mover. Sabe o que eu vou mover aqui? Eu vou mover o ponto H, que é o centro. Olha o que vai acontecer quando eu movimentar o ponto H. Vou clicar nele e vou arrastar com o mouse.
Observe o que está acontecendo, ó. Quando eu arrasto o ponto H. Está vendo? Está vendo o que está acontecendo aí na tela? Eu estou arrastando o ponto H. Ó. Observe que a figura original ela está fixa, né? Ela não move. Só está movimentando os objetos que eu construí por homotetia. Outra coisa interessante que vocês podem observar aqui, olha só que legal, coloca as 3 figuras uma dentro da outra. Olha que maneiro isso. Arrastando o mouse, eu estou segurando o mouse, o botão esquerdo, né, sem soltar, e estou arrastando, tá vendo? Uma coisa que vocês podem notar é que, embora eu esteja movimentando o centro de homotetia, mas as figuras estão se movimentando sem alterar o tamanho delas. Isso significa dizer que a razão de semelhança não altera. A figura movimenta, mas a razão de semelhança permanece. Deu para entender? Agora, prestem atenção, que eu tenho que falar uma coisa muito importante para vocês, para a gente fazer o trabalho. Está aqui uma setinha, meio estranha, meio torta, mas não tem problema. E vou clicar aqui em outro ponto, olha lá, ó, o segundo comando lá, o ponto, tá? Ponto. Vou clicar aqui fora, que vai ser o centro, que é o ponto H. Eu quero fazer a semelhança, né? Quero fazer a homotetia, mas a razão de semelhança, eu quero que ela seja variável. Prestem atenção. Eu não quero que a razão seja 1,7 ou 0,5. Eu quero poder variar essa razão. Existe uma possibilidade para eu variar essa razão? Existe. Olha para cá para você entender. Você vem aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho ele. Aqui, no penúltima janela, lá em cima, do lado esquerdo, a penúltima janela, achou aí? Logo em seguida, logo abaixo, está ali, controle deslizante, achou? Controle deslizante, clica nele, controle deslizante. Agora você clica na tela em qualquer lugar dela. Vou clicar aqui em cima, do lado esquerdo também. Aí vai aparecer uma tela, controle deslizante. Eu vou renomear esse controle. Está aqui, ó, H igual a 1. Eu vou renomear para K igual a 1. Por que K? Porque K não é a razão? Então ficou ó, K igual a 1. Aqui embaixo está assim, ó, mínimo menos 5, máximo 5 e incremento. Observe que o incremento está vazio. É importante marcar isso aqui, ó. Clica com o botão esquerdo e escreve 0,1 e clica no OK. 0,1. Ok, pessoal? Aí vai aparecer aqui, ó. Tá vendo aí em cima onde eu marquei o meu controle deslizante? Se eu clicar com o mouse e arrastar, tá vendo aí? Se eu clicar com o mouse e arrastar, olha lá o que está acontecendo com o K. Tá vendo aí o que está aparecendo com o K? Ele está modificando de menos 5 a 5. Tá vendo? Esse K, ele varia lá, ó, menos 5, não sei se você consegue ver, até 5. Nós vamos fazer a homotetia dessa setinha que eu construí, através do ponto H, que é o centro, só que a minha razão vai ser o K. Então, como fazer isso? Preste atenção aqui. Eu vou clicar lá em homotetia, né, que é o terceiro ali, ó. Terceiro da direita para a esquerda. Lá embaixo, homotetia. Clico na figura, que é a seta, no interior dela. Clico no centro, que é o H. E agora, quando ele pedir o fator, preste atenção agora. Agora eu vou digitar a letra que é o meu incremento. Eu estou usando o K. Então, vou escrever aqui K minúsculo. E vou apertar OK. Observe que ele já construiu para mim a figura semelhante. Concorda? Mas olha que coisa interessante. Prestem atenção. Pega o mouse e vai lá no K. E arrasta o K para ver o que acontece. Olha o que está acontecendo quando você arrasta o K. Está vendo? Quando você modifica o K, está vendo o que está acontecendo ali na tela?
ele está modificando a semelhança. Ou seja, para cada... Qual pode ser outro nome desse controle deslizante? Porque eu não estou achando aqui no computador, não. Pode ser seletor também. Ah, seletor. Controle deslizante também seletor. É isso aí. Eu vou traçar aqui, Matheus, Fagundes, eu vou traçar aqui as retas, só para vocês enxergarem. Vou ligar o H no ponto D, o H no ponto C, pelo comando reta, tá? Que é o terceiro ícone lá, ó, reta. O H no B, H no F, H no E, H no A e o H no C. Tá vendo? Olha só o que acontece se eu agora arrastar o controle deslizante. Observe que a minha seta está caminhando sobre as retas, está vendo? Ela está sendo ampliada ou reduzida pelas retas. E observe que agora ela ficou de cabeça para baixo. Está vendo ali? Está vendo? Ela ficou de cabeça para baixo. Olha que coisa interessante, né? Agora, vamos dar uma pausa aqui. Estão vendo aí na tela? Eu tinha explicado isso aqui, que eu falei os elementos da homotetia, né? Eu falei que tem o centro, o objeto, naturalmente, que você quer ampliar ou reduzir, o centro, que geralmente é o ponto O, e a razão, que é o K. Mas eu não expliquei isso à parte aqui, correto? Então, prestem atenção agora que eu vou explicar isso que está aqui. Isso aqui é muito importante. Agora, pessoal, eu estou no GeoGebra, tá? Deixa eu só ampliar aqui o ângulo de visão de vocês. Eu estou no GeoGebra. Aquele arquivo que estava lá, eu copiei daqui. Eu que construí esse arquivo. Lembra que eu tinha construído uma setinha? Então, agora eu fiz ela aqui mais bonitinha. Tem duas setas aqui embaixo, estão vendo? Tem uma seta lilás, né, roxa, sei lá, e uma marronzinha. E aquele texto que estava escrito lá, eu trouxe para cá. Tá vendo aí? Agora eu vou explicar isso daqui. Aqui embaixo está o controle deslizante. Tá vendo aí eu movimentando o controle, o K, que é a razão? Então prestem atenção. O controle deslizante está movimentando. A figura original é a marrom. Observe quando eu mexo com K, olha o que acontece com a figura. Ela diminui, aqui ela ficou de cabeça para baixo, tá vendo? Ela inverteu. Ela ficou de cabeça para baixo. Aqui ela fica de cabeça para cima. Tá? Então, presta atenção aqui. Quando o K é maior do que zero, olha para a tela aí, por favor, que eu estou mostrando o mouse. Tá vendo o mouse mexendo aí, o cursor? Quando o K é maior do que zero, é positivo, a homotetia é sempre direta. Isto é, a figura que eu desenho, que eu construo, é uma figura do mesmo jeito que a figura original. Se a setinha está virada para cima, a homotetia, a figura homotética, também vai ficar virada para cima. Quando K é maior do que zero, tá vendo? Outra coisa importante, quando K é maior do que zero, tanto a figura original como a figura criada por homotetia ficam do mesmo lado, no caso aqui da minha tela, está do lado direito do ponto O. Tá vendo? Isso é muito importante. O K, quando ele é positivo, a setinha fica no mesmo sentido, por isso é chamada homotetia direta. E as duas figuras estão do mesmo lado em relação ao ponto O. Tá vendo? O ponto O está aqui no meio e as duas figuras estão à direita, à minha direita. Não sei se para você também está aparecendo à direita. Tá? Mas se eu mudo o K, se o K fica negativo, observe. Eu modifiquei, observe que aqui embaixo está menos 0,9, tá vendo? Vou mudar de novo, ó, menos 1,9. Menos 2,1. O que acontece? A figura fica invertida. Então, a homotetia é inversa quando K é menor que zero. Quando K é negativo, a homotetia é inversa. Então, a figura ficou de cabeça para baixo.
Outra coisa importante, tá vendo o centro de homotetia aqui? Do lado direito está a figura original, do lado esquerdo está a figura homotética. Então, quando o K é negativo, acontecem duas coisas. A figura fica invertida e a figura homotética e a figura original ficam de lados opostos em relação ao centro. Uma fica à direita, a outra fica à esquerda, sempre que o K é negativo. Fui claro com relação a isso, pessoal? Fui? Deu para entender isso? Agora aqui embaixo, ó, ampliação e redução. Prestem atenção nessa explicação. A ampliação, ela acontece quando K é maior do que 1 ou quando K é menor que menos 1. Prestem atenção. Está vendo aqui no quadro? O K é 2,5, está vendo? 2,5 é maior do que 1. Está vendo que a figura está ampliada? Agora, eu vou fazer o K menor que menos 1. Olha lá, menos 2,4. Menos 2,4 é menor que menos 1, correto? Observe que a figura ficou invertida. É uma homotetia inversa. Porém, ela está ampliada também. Ela é uma figura maior do que a original. Então, isso acontece quando K é maior do que 1. Observe, K maior do que 1. Você amplia a figura, mas ela fica homotetia direta. Ou quando K é menor que menos 1. Aí, ela também está sendo ampliada, mas é uma homotetia inversa. Agora, redução. Para haver uma redução da figura, o K tem que variar no máximo de menos 1 a 1. Ou melhor, ele tem que ser maior que menos 1, à direita do menos 1 e à esquerda do 1. Ou seja, valores que estão entre menos 1 e 1. Observe aqui, ó, vou mudar o K. Ó. Maior que menos 1, por exemplo, é o menos 0,7, tá vendo? Essa figura que está aqui, menos 0,7, é uma figura reduzida dessa. Ela é invertida, mas ela é reduzida. Se eu fizer o K igual a 0,3, 0,5, por exemplo, observe que o K é menor que 1. Também é uma figura reduzida, só que agora é uma homotetia direta. Entendeu por que eu coloquei isso tudo aqui? E numa situação especial, prestem atenção, quando K é igual a 1. Observe, vou fazer K igual a 1 agora. Ó. K igual a 1. Você só está vendo uma figura. Por quê? Porque quando K é igual a 1, na verdade, as duas figuras são idênticas, são iguais. A gente chama de isometria. Isometria significa dizer medidas iguais, tudo igual. Elas são congruentes. Tá? Se o K for menos 1, nós também temos uma isometria, mas é uma isometria invertida, né? Tá vendo? Ela foi invertida, mas essa figura é congruente com essa, do mesmo tamanho. Deu para entender isso, pessoal? Fechou? Agora vem o trabalho. Sim, vale. Presta atenção que vem o trabalho. Eu quero, como vocês, a maioria de vocês está no computador, eu quero que você escolha no seu computador, pode salvar da internet, o que você quiser, uma figura. Porque nós vamos fazer a ampliação dessa figura que você vai escolher. E essa figura que você vai bater foto e vai enviar para mim. Tá bom? Então, você vai escolher aí. Antes disso, olha para cá para você aprender. Depois você faz. Eu repito depois o processo. Tá? Lembra que na tela original eu tinha dois bonequinhos, um menino e uma menina? Lembra? Eu vou fazer a ampliação deles. Vou escolher um deles. Eu salvei esses bonequinhos na minha área de trabalho. Então, para você poder ampliar uma figura que você quiser, você tem que escolher uma figura da sua área de trabalho. E eu salvei eles lá. Então, eu vou vir aqui, ó, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou clicar aqui, ó, presta atenção, ó, no segundo ícone da direita para a esquerda, vou clicar nele aqui e vai aparecer no terceiro, inserir imagem. Inserir imagem. Vou clicar aqui, ó, inserir imagem. Aí, escolher o arquivo. Eu vou clicar aqui, escolher o arquivo.
Aí eu vou lá na minha área de trabalho, tem lá as figurinhas. Aqui, ó, o menininho e a menininha. Vou pegar o menino. Vou pegar o menino aqui. Ok. Tá vendo aqui que apareceu no GeoGebra a figurinha, o menininho? Eu vou arrastar ele mais para o meio aqui, tá? Porque eu quero ampliar. Agora eu vou marcar o centro de homotetia, que é o ponto. Vou clicar aqui em qualquer lugar. Ponto aqui, ó. Aqui vai ser o meu centro de homotetia, ponto C. Ok? Observe que aqui na tela está aparecendo o ponto A e o ponto B. Eu vou esconder esses pontos porque eles não me interessam. Só quero o bonequinho, o menino. Prestem atenção agora, galera. Muito legal isso aqui. Eu vou criar o controle deslizante. Controle deslizante. Vou criar ele aqui, ó, na tela. Ó. Vou chamar de K. Controle deslizante K, o incremento 0,1. Sempre 0,1. Ok. Agora eu vou lá na homotetia, né, que é o terceiro ali. Cliquei em homotetia. Vou clicar na figura do menino. Vou clicar no centro e vou colocar aqui o K. Observe agora, eu vou mudar o K. Observe, olha o que está acontecendo. Eu ampliei a figura do moleque, tá vendo? Do garoto. Olha que legal isso. Viu que bacana? Legal? Para ficar mais caracterizado, e isso eu quero que vocês façam no trabalho, depois que ampliou a figura, eu quero que vocês tracem as retas. Alguns pontos. Por exemplo, eu vou clicar aqui no ponto C e vou clicar na ponta do boné do garoto. Vou clicar no ponto C, estou criando retas, tá vendo? E vou clicar na ponta do pé do garoto, num dos pés. Vou clicar no ponto C, vou clicar lá na canela do garoto, na outra canela. Vou clicar no ponto C, estou formando retas, tá vendo? E vou clicar no braço, na mão do garoto. Vou clicar no ponto C, vou clicar na outra mão. Vou clicar no ponto C, vou clicar nos olhos. Ok? Se eu mudar o controle deslizante, o que acontece? Está mostrando claramente pelas linhas como está sendo a figura. Então, eu quero que na foto que vocês vão tirar apareça isso. Tá bom? E eu quero mais. Usando a história do João, eu vou criar agora, presta atenção, pessoal, porque isso faz parte do trabalho, viu? Eu vou criar pelo menos mais 4 controles deslizantes. Mais 4. Prestem atenção, mais 4 controles. Vou clicar controle deslizante, vou clicar aqui. Aí eu não preciso renomear, deixa do jeito que está, só vou botar um incremento 0,1. Está aqui o A. Vou criar mais outro. O B, 0,1 também. Mais 4 que eu quero, né? 1, 2, 3. Então, eu tenho aqui 5 controles deslizantes. Para cada controle desse, eu vou criar uma figura semelhante a esse boneco. Então, olha que legal que vai ficar. Eu vou clicar agora em homotetia de novo, só que eu vou usar um controle desse de cada vez. Eu já usei o primeiro, que é o K, agora eu vou usar o A. Então, eu clico no bonequinho original. Cuidado para você não confundir. Clica sempre no original. Bonequinho original, centro de homotetia. E agora eu vou usar o A, que é o primeiro que eu criei ali depois. A. Ok. Aí eu movimento A. Já até saiu do lugar. 0,5 ele já até ficou aqui. Agora eu vou clicar na homotetia de novo. Figurinha original. Vou clicar no centro. E agora eu vou usar o B. Como o B está 1, eu vou mover o B, tá? Vou tirar o B dali, senão vai dar problema igual deu da outra vez. Vou criar novo comando. Homotetia, figurinha original, centro homotetia C. O fator agora é o C, né? É o C, né? Isso, é o C. Vou mover o C. Movendo o C. Agora faltou o D, o último. Então, eu vou clicar homotetia, figurinha original, ponto C, e o fator é o D. Ok? Vou mover com o D. Pronto. Se eu mover com cada valor aqui, ó, eu tenho a... Deixa eu mexer
o A. O A tá negativo. O D. D, o B, o K. Deixa eu mudar o K um pouquinho. Vou dar o B para ficar bem bonitinho. Se ficar um pouco fora também, eu tenho a opção de vir aqui, ó, tá vendo essa setinha aqui, ó, para 4 direções? Se eu clicar nela, mover a janela, eu mexo com isso tudo aqui, ó, tá vendo? Para ter uma visualização melhor. Eu posso arrastar para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo. Aqui, ó, nesse comando. Se eu usar o scroll do mouse, eu tenho um enquadramento melhor ainda do meu desenho, tá vendo? Para eu poder bater foto e ficar legal. Pronto, aí está a minha tela que eu queria compartilhar com vocês. Agora eu vou bater uma foto. Eu vou pedir meu filho aqui para tirar uma foto para mim, tá? Vou pedir para ele aqui bater uma foto daquilo que eu quero que vocês vejam. E eu vou até compartilhar a foto com vocês, para vocês terem uma noção. Tá? Pode bater assim na horizontal. Aqui de trás, tenta pegar o meu perfil, o computador, a tela aqui. Pronto. Agora eu vou tirar uma da tela do computador. A tela do computador. Para poder compartilhar a foto. Compartilhar. Tá vendo aí? A foto que meu filho tirou de eu. Ficou legal, não ficou? Deu para entender a ideia? Mas é mais ou menos isso que eu quero, tá vendo? Seria bom... Tem a outra foto. Deixa eu ver outra foto aqui. A outra foto eu tirei. Tá vendo? Ó, essa é a tela do monitor. Ela não ficou muito legal, porque tá vendo a janela aqui? Tá contra a luz, tá vendo? Né? Tá contra a luz. Seria interessante colocar o monitor numa posição a favor. Aqui tá contra, aí a tela ficou escura, né? Então, é isso que são essas duas fotos que eu quero que vocês façam. Vocês podem ser criativos, né? Eu quero que vocês criem pelo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6 bonequinhos, no mínimo. Observe que são 5 controles deslizantes. Tá vendo aí na tela? Ó? São 5 controles deslizantes. Por quê? Porque tem a figura original, né? Seguidas de 4 figurinhas. Deu para entender isso? Tá claro? Falou, galera. Mais alguma pergunta? Nada não, professor. Um abraço, então. Valeu, Cláudio. Um abraço para vocês.